Aqui para vocês hoje falando um pouco sobre LCI e LCA, que é a letra de crédito do agronegócio e a letra de crédito imobiliária, né? Esses dois ativos, eles têm como vantagem o fundo garantidor de crédito de até R$ 250.000 por instituição financeira, limitado a 4 instituições, né? E isenção de imposto de renda para pessoa física, né? E isso é interessante porque é o seguinte: muita gente recebe a propaganda de que hoje o mercado está pagando 1% ao mês, certo? Então vamos lá, 13,65. Hoje é a taxa, o CDI, que normalmente acompanha aí nos títulos que muita gente investe. Então, você investe em uma taxa 100% CDI, um CDB 100% CDI, você tem um imposto de renda em um ano, ó, de 0 a 180 dias é 22,5%. De 181 a 360 é 20%. Então, vamos colocar aí 20% de imposto, tá? Então, você tem uma rentabilidade de 10,92, na verdade. Então, você acha que está ganhando 3,65 porque você não presta atenção na tributação, mas na verdade você está ganhando 10,92 líquido, né, que é o que vai para o seu bolso realmente. Então, se você pega uma LCI ou LCA a 11,70, você está ganhando do CDB, né? Porque pensa, vamos ver aqui, se 13,65 a gente põe aí uns 110% de CDI, a gente está ganhando 15%. Tira 20%, a gente está já com 12%, certo? Então é um pouco menos. Então 13,65 a torno de uns 105% de CDI, 14,33, 20% menos, a gente está ganhando já mais de 105% de CDI, só nessa brincadeira aí da LCI, né? Então, isso é uma forma. Agora, se a gente pega, por exemplo, uma LCA ou LCI a 13,60, a uma taxa de 90% do CDI, 12,29 a gente tem de taxa, né? Que já é mais de 110% do CDI. Então, você na hora de fazer suas escolhas de investimento, você tem que pensar na parte tributária, porque daí você vai ter ganhos líquidos, né? E isso é interessante para longo prazo, para você entender. Então, vale a pena você ter uma LCI pré-fixada por um ano, né? Porque você vai ter uma taxa muito boa de retorno e uma taxa líquida. Além da segurança do ativo ser boa e outros afins, né? Mas vale ressaltar, quando você investe em títulos bancários, você tem que ver qual que é a instituição que está emitindo, ver como que ela está, como que anda os ativos e passivos daquela empresa, índice de Basileia, né, para que você não caia numa empresa também que esteja indo mal das pernas e aí você precise recorrer ao fundo garantidor de crédito, né? Por mais que tenha essa segurança, não é um dos melhores indicações ficar indo atrás disso, né? Então, escolhe boas instituições, faz aplicações nesse tipo de investimentos, porque você tem vantagens. Investindo nesse tipo de investimento, você vai ter muita vantagem lá na frente, tributária principalmente, e ganhar dinheiro aí de uma forma bem interessante, tá? Então, eu gosto de falar disso porque às vezes eu ofereço para clientes, tem uma taxa aqui de 11,70, o cara, pô, 11,70, mas a taxa de juros está 13,75, né? E aí eu explico dessa forma que eu expliquei para vocês, com cálculo, tudo certinho, e aí o cliente acaba entendendo e levando isso, né, para fazer as suas aplicações. Então, assim, a gente aqui no mercado, a gente olha muito o funcionamento das coisas, como tudo funciona, a gente planeja, né, para que você ganhe mais sempre, né? E a gente olha para tudo essa parte de tributação, a gente tem que entender tudo isso para poder te entregar ali na bandeja como funciona, tá? E aí você fica mais preparado. Se você não tem assessoria, algumas pessoas não querem mesmo de jeito nenhum, então entenda como funciona o mercado na hora de investir. E você que tem assessor, você já vai entender quando ele já te mandar essa ordem ou algo do tipo, ele vai falar, pô, vamos fazer porque vale a pena. E aí vocês vão fazer e vão ganhar, né, vão ter um retorno interessante na carteira. Beleza?
Isso que eu queria passar para vocês hoje, falar um pouco sobre esses ativos que são muito interessantes, vale muito a pena, né? E para vocês entenderem como funciona a base de cálculo desses investimentos. Fechado?